Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Gláucia Montoro, eu sou professora no Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou professora na área de História da América, sou especialista em História da América, e eu trabalho com documentos indígenas, documentos pictográficos do período pré-colombiano e colonial. Eu vou fazer uma apresentação para vocês hoje sobre esses documentos, né, sobre como que esses documentos são, quais as suas características principais. Vou falar um pouco sobre algumas dessas características, vou mostrar alguns documentos. Então, é importante também, além de ouvir, se alguém estiver ouvindo o áudio, também, em algum momento, dar uma olhada no vídeo para poder ver as imagens, porque faz bastante diferença, é difícil imaginar como esses documentos são. É mais fácil quando a gente olha, percebe, observa as diferenças. Então, eu vou fazer uma apresentação sobre esses documentos. Vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa até hoje, mas muito rapidamente, mas só para vocês conhecerem um pouco mais como que esses documentos são. Os documentos pictográficos indígenas, mais conhecidos como códices, são documentos pré-colombianos, né, e coloniais também. Tem muitos documentos coloniais. A maioria dos documentos que nós temos hoje são do período colonial. Eu vou fazer uma abordagem um pouco panorâmica sobre esses documentos, mas eu vou abordar principalmente os documentos da região central do México, da região ali do Vale do México, também região de Tlaxcala, e também documentos da região que hoje é conhecida como o estado de Oaxaca, principalmente dos grupos conhecidos como Mixteco. Esse sistema de escrita, ele foi nomeado por alguns autores como um sistema de escrita Nahua Mixteca, porque ele é um sistema que prevaleceu naquela região central do México. Na região Maia, na região do sudeste do México, por exemplo, os documentos têm muitas similaridades com os documentos da região central, mas eles têm algumas diferenças. Depois, no final, vou falar um pouquinho sobre esses documentos pictográficos maias, que hoje sobreviveram muito poucos documentos, né? Mas tem algumas similaridades, os conteúdos são um pouco parecidos em alguns aspectos, mas tem as suas particularidades regionais. Esses documentos, né, eles são documentos indígenas ou documentos de tradição indígena, ou seja, eles foram elaborados no período colonial por indígenas, mas normalmente a mando de espanhóis, principalmente missionários. Tem muitos documentos que foram feitos sob encomenda de franciscanos. Então, vários desses documentos coloniais foram feitos aí direcionados e orientados por espanhóis, algumas vezes a pedido do vice-rei, para enviar informações para o rei, mas são documentos que compõem hoje a maior quantidade desses documentos pictográficos, são documentos coloniais. Os documentos pré-colombianos, alguns sobreviveram, né? Tem documentos religiosos, calendáricos e documentos históricos. Os outros documentos são documentos que foram já feitos no período colonial. Os documentos calendáricos religiosos, né, históricos, existem documentos cartográficos, mas também são todos coloniais. Genealógicos, no período colonial foram feitos esses documentos de só os aspectos de só genealogias, mas no período pré-colombiano essas genealogias a gente não encontra nos documentos históricos esse assunto separado, né? Ele está integrado com as histórias. E tem documentos do período colonial econômicos que falam ali dos tributos que os indígenas pagavam, no caso para a Tríplice Aliança ali, o que vocês puderem conhecer como Império Azteca. Então, o vice-rei encomendou alguns documentos e nós temos os documentos que mostram como que quais os produtos que eram pagos ali pelos povos, por diversas cidades, diversos grupos, para a Tríplice Aliança ou para o Império Azteca. No período colonial também é comum documentos miscelâneos, né? Por exemplo, o documento que eu estudei no meu mestrado, doutorado, né? Um dos documentos que eu estudei no mestrado, que é o documento que eu estudei no doutorado, o Códice Teleriano-Remenses, ele é uma miscelânea. Ele tem conteúdo religioso e tem conteúdo histórico. Então, mas isso nos documentos pré-colombianos a gente não vê. Normalmente a gente vê ou documento histórico ou documento que tem aí vários assuntos ligados à questão religiosa, mas eles não se misturam. Isso é uma característica possivelmente do período colonial.
Bom, para vocês entenderem um pouco, é considerado um sistema de escrita, né? Alguns autores, existe uma discussão, né, se esses documentos são escrita verdadeira, entre aspas, né, ou não. Existe aí uma discussão sobre isso. Mas hoje, diversos autores colocam esses documentos como sendo característicos de uma escrita que a gente chama de semasiográfica, que é similar à matemática. Ela não está atrelada a uma língua específica. Então, os autores que dizem que esses documentos não são um sistema de escrita é porque eles estão ainda atrelam, ainda conectam os sistemas de escrita a uma língua específica, são sistemas glotográficos. No caso dos documentos mesoamericanos, só os maias, né, que têm um sistema hieroglífico baseado em sílabas, né, de algumas línguas da região, são línguas maístas. Na região central, o que prevalece são os aspectos pictográficos, ou seja, a imagem em si. Não que na região maia não tenha as imagens, tem a imagem associada com os hieroglifos glotográficos. No caso da região central, a gente vê só nos documentos coloniais um aspecto mais glotográfico em alguns, mas isso não vai acontecer assim tanto nos documentos pré-colombianos. Então, existe uma discussão também se essa é uma característica colonial ou se era um caminho que estava sendo percorrido, porque nesse período, né, já próximo da conquista espanhola, né, já havia aí o náhuatl já era considerado, que era a língua dos astecas, né, dos mexicas, era já considerado uma língua franca. Então, vários grupos e as elites do Vale do México, da região central do México, falavam a língua náhuatl. Então, o náhuatl funcionava como uma espécie de língua franca. Então, alguns autores falam que estava se caminhando para um sistema glotográfico também, né, associado a esse sistema pictográfico. Mas, enfim, né, esse sistema de escrita ele é um sistema de escrita com imagens. Ele compõe essas imagens, são compostas por pictogramas, que são esses signos que são representações de pessoas, de edifícios, de templos, né, de lugares. Tem aí as representações muito claras, né, plantas, animais, você vê os objetos, consegue identificar, né, se você sabe o que está sendo representado ali, obviamente, porque as representações de animais elas são muito particulares, por exemplo, as plantas, né? Então, se você não conhece as plantas e não sabe como aqueles animais são representados, fica mais difícil. Mas os seres humanos são facilmente observados. E os elementos os adereços, os tocados, os objetos que fazem parte dessa indumentária desses humanos, eles são facilmente observáveis. Outro tipo de signos são os ideogramas ou logogramas, que são pictogramas que evocam uma ideia. Por exemplo, uma pessoa, né, um guerreiro, se identifica porque ele vai estar com um escudo. Se ele pega um outro guerreiro pelo cabelo, significa conquista. Em alguns outros códices vai aparecer, por exemplo, um templo com o telhadinho quebrado saindo fogo. Então, isso também é conquista. Então, assim, existem alguns pictogramas que evocam essas ideias. Então, está associado a essa ideia especificamente. E os pictogramas fonéticos, que, como eu disse, aparecem nesses documentos coloniais, que junta, por exemplo, pega a palavra perna, por exemplo, em náhuatl, e vamos supor que a gente faz uma analogia com o português. Perna, você pega o P, e aí um outro objeto, caneta, perca, para você escrever caneta e perca. Estou falando aqui, estou dando um exemplo bem moderno, né? Bem contemporâneo. Eles fazem junções de signos com, por exemplo, objetos, elementos do corpo, né, partes do corpo, vários signos que são conhecidos para conseguir formar. Por exemplo, nos documentos coloniais isso foi necessário porque os nomes indígenas eles estão ligados ao sistema calendárico, que já tinham seus signos representativos, enquanto que os nomes europeus, né, não tinham nenhuma referência no universo deles, então eles precisaram criar algumas coisas. Então, por exemplo, o Mendonça, que foi o primeiro vice-rei, eles faziam junções de objetos, de elementos para poder escrever aquele nome dele, né? Nesse sistema imagético. Bom, esses signos, né, esses signos logográficos e fonéticos, eles eram utilizados para indicar contagens calendáricas e numéricas. Era usado para compor, por exemplo, nome de lugares, né, topônimos, nomes de pessoas, antropônimos,
cargos e gentilícios, né, a procedência dessas pessoas, de onde elas vinham, o local de onde elas vinham, a cidade, né? Mas elas não tinham não expressavam, como eu falei, né? Elas não tinham, elas não compunham frases gramaticalmente completas. Isso vai acontecer só, como eu disse, com os hieroglifos maias. A escrita Nahuatl Mixteca, então, ela é um sistema de notação, de registro, de comunicação, predominantemente pictográfica. Essa escrita da região central do México, ela é composta principalmente por imagem, com um complemento ideográfico e aí esse incipiente fonetismo. Então, essa questão da conexão com a língua, ela vai ser muito pequena na região central do México, ela vai ser bem maior, por exemplo, na região maia. Então, para esses grupos, não existe essa diferenciação entre texto e imagem, porque, na verdade, o sistema de escrita ele é um sistema de escrita imagético. Essa dicotomia que nós vemos no mundo ocidental, ela não existe para esses grupos. Ela não separa o campo imagético do campo da escrita. Eu estou mostrando para quem está ouvindo o áudio só, né? Estou mostrando algumas notações calendáricas, né? Formas de registro calendáricas. Eles representam glifos de anos, normalmente, né? Em cada documento, ele vai ser representado de um jeito diferente, né? Os documentos da região Mixteca, né? Que pertence aí, por exemplo, o Códice Colombino Becker I, que está nos exemplos que eu estou mostrando, o Códice Selden, que é um códice colonial, mas é um códice que é bastante apegado aí à forma de representação pré-colombiana. Eles representam com um símbolo que parece um Azinho, e nesse símbolo eles vão agregar os elementos calendários, que vão representar aí o ano e o dia específico que está sendo representado. No caso dos documentos, como o Códice Pereiriano Remenses, né, que eu coloquei também, e também tem os primeiros memoriais, eles vão representar o signo, né, que no caso que eu coloquei como exemplo, que é o ano 3 coelho, né, é um ano específico nessa contagem calendárica. A gente não vai conseguir entrar muito nessas questões calendáricas, mas esse calendário ele é composto pela junção, né, de 20 signos com 13 números, que se compõem a 200 por 260 dias. Dentre esses dias, eles são separados em conjuntos e são 4 signos que são usados, que são os mesmos signos dos dias que são usados para representar os anos. No caso dessa região, do Códice Pereiriano Remenses, por exemplo, eles vão usar o coelho, a cana, o pedernal e casa, que são esses 4 signos combinados com 13 números, aí vão formar 52. 52 anos seria o equivalente ao século. Então, cada 52 anos, eles realizavam uma cerimônia que era conhecida como cerimônia do fogo novo, que é quando eles reiniciavam tudo, apagavam os fogos e reiniciavam. Depois eu vou mostrar o Códice Borbônico, que tem aí uma imagem representando essa cerimônia do fogo novo. E aí, alguns códices variam um pouco. Normalmente, nos códices dali da região central, do Vale do México, eles representam esses anos circundados por quadradinhos, né? Circundados dentro de um quadradinho. Enquanto que, se ele está fora do quadradinho, é o dia. Por exemplo, existe o dia 3 coelho, se ele estiver fora do quadradinho, é o dia 3 coelho. Se ele está dentro do quadradinho, é o ano 3 coelho. Às vezes, fica fácil diferenciar um do outro. No caso da região Mixteca, eles usam, para mostrar o ano, eles usam esse símbolozinho que parece um A. E aí, esse símbolozinho, a gente já fica claro que aquilo ali é um ano. E tudo que estiver solto, fora, que não esteja ali conectado com esse Azinho, ele está representando o dia. Só para vocês, ali no Códice Selden, embaixo, a gente vê ali o ano, do lado direito, a gente vai ver ali um ano pedernal. Então, é o ano 12 pedernal, porque o pedernal está pertinho do símbolo A. E é o ano 12 pedernal mais 7, o dia 7 massa, é o dia 7 viado. Então, está no ano 12 pedernal e 7 viado, dia 7 viado. Então, você consegue fazer observar qual dia que está sendo referenciado ali. No caso da região central, eles colocam no quadradinho. Só dei algumas explicações para vocês terem uma ideia. É um pouco melhor do que está sendo representado, que eu estou mostrando nas imagens. Os nomes de pessoas, né, ou antropônimos, elas também eram representadas com glifos. No caso da região Mixteca,
ela é mostrada pelos signos calendáricos. Então, é sempre uma combinação de um elemento, né, que faz parte desses signos, desses 20 signos que compõem o calendário ritual, e combinado, digamos assim, com esses 13 números. Então, a pessoa nasce, por exemplo, esses 20 signos, eles vão se intercalando para se combinar com cada um dos números. Então, o nome da pessoa é o nome daquele signo, né? E o dia que ela nasceu fica registrado ali. Por exemplo, o senhor 8 Viado, Garra de Jaguar, ele nasceu no dia 8 Viado. Só que eles agregam uma espécie de título, né, para ele, que é o Garra de Jaguar. Então, é um senhor muito famoso da região da Mixteca Alta, que ele vai aparecer em vários documentos pictográficos. Então, a história do senhor 8 Viado, Garra de Jaguar, ela é bastante conhecida. Né? Eu coloquei os exemplos nas imagens aqui, no Códice Nutal, mas ele aparece em outros códices, como Vindobonenses, né? E outros documentos ali da região. No caso da região central, por exemplo, no Códice Telleriano-Remenses, ele vai normalmente em cima da cabeça da pessoa que está sendo representada. Nos exemplos que eu estou colocando, o governante ele sempre vai sentado numa espécie no petate, né, numa espécie de troninho, e ele em cima da cabeça desse governante vai estar ali o seu nome, né? A gente vê ele do lado direito Viscoa e do lado esquerdo Timapopoca, que são dois governantes. Do lado esquerdo está o Timapopoca que morreu, então ele está embrulhado, né, nesse tecido. Então ele morreu e quem tomou o lugar dele, né, quem assumiu aí foi o Escoa. Então é mostrado aí esse nome pelos signozinho que está sendo representado ali. No caso é uma cobra, que não é Coap, e isso que é o pedernal, as lâminas de material vulcânico, né, dessa pedra vulcânica, que estão espetadas ali nessa cobra, então esse é o nome dele representado dessa forma. Tem muitos outros exemplos. Do lado direito eu coloquei os primeiros memoriais, e aí em cima da cabeça do governante vai estar sempre o nome dele. Enquanto que na região mixteca, normalmente os nomes são colocados embaixo, mas também em cima, do lado, depende muito da representação. Os glifos toponímicos, né, ou topônimos, eles são glifos que vão utilizar o nome de lugares, né, de cidades específicas. Nos documentos do México Central, existe um signozinho, um símbolozinho. Por exemplo, a cidade de Tlatelolco, ela é colocada sempre um morrinho, e aí o personagem aparece em cima do morrinho. Vocês vão ver no canto superior esquerdo, os dois personagens das pontas ali em cima de uma espécie de morrinho na terra, né? É o glifo toponímico da cidade de Tlatelolco. Enquanto que o do meio está ligado aí por uma linha com o signo de México Tenochtitlan, que é a representação de uma pedra embaixo e um cactus em cima, que é a atual cidade do México, né, que era a cidade dos Mexica, que está localizada em cima, né, no local onde era a cidade dos Mexica. No centro da cidade do México, no Zócalo, ele tá exatamente onde era ali a cidade de México Tenochtitlan. Os documentos da região Azteca, eles já vão mostrar os glifos toponímicos, né, com uma espécie de barra embaixo, né, onde são agregados alguns símbolos. Então, no topônimo que vocês estão vendo do lado esquerdo, né, ele mostra aí uma montanha, algumas plantas, e uma faixa que fica embaixo. Nos topônimos, por exemplo, do Códice Selden, do lado direito, vocês estão vendo ali, todas essas imagens são topônimos. Normalmente, tem essa faixinha retangular com esse desenho escalonado, e aí em cima é representado alguma coisa, mas nem sempre, né? Às vezes são representados de outras formas, mas são agregados elementos, partes de corpo, partes de lugares, plantas, pessoas, animais, para poder se referenciar. Por exemplo, a montanha do coiote vai ter lá, né, uma montanha, vai ter o coiote, a montanha do coelho, não sei o quê. Então tem sempre um nome e sempre os elementos que fazem parte desse nome. No caso da história tolteca titimeca, ela normalmente representa esse símbolo de montanha, que é um símbolozinho onde eles vão agregando esses elementos, esses desenhos, né? Por exemplo, coloca uma flor no meio, 5 flores, né? Possivelmente o nome desse lugar tem a ver com 5 flores. Então, eles vão colocando essa representação de montanha,
que é muito comum esse tipo de representação toponímica na região ali do Vale de Puebla-Tlaxcala. Então, que é de onde vem essa história, a história tolteca chichimeca, que é do período colonial. Todos os documentos ali, quase todos, né, exceção possivelmente do Códice Borgia, são todos documentos do período colonial. Bom, existem vários formatos para esses documentos, né? Os documentos pré-colombianos, principalmente os religiosos e os históricos, por exemplo, os históricos da região da Mixteca, né? Eles são documentos que são formados nesse formato sanfonado, ou formato de biombo. Então, ele é dobrado e tem imagens à frente e atrás. Então, a caso desse documento que está sendo representado, que eu estou mostrando, o Códice Borgia, a leitura dele é de direita para a esquerda, né? E de baixo para cima, normalmente, né? Então, esse documento, quando ele acaba, você vira o documento e vai para o outro lado. Então, ele continua ali. Então, esses documentos normalmente são feitos em pele de veado e aí eles são dobrados em formato sanfonado. Mas também tinha documentos em formato de rolo, feitos em papel ou pele, né? Todos os documentos que nós temos hoje são coloniais, mas existem informações de que esses documentos eram comuns no período pré-colombiano. Também pinturas em tecido, né? Tem várias pinturas que foram feitas de comunidades, foram feitas em tecidos, em tela, né? em lienzo, tem vários códices, por exemplo, o lienzo de Tlaxcala, que é um documento colonial, né? Ele recebe esse nome já no início, né? Porque ele é um tecido grande, onde foram pintadas várias cenas aí do período de conquistas, né? Que esses grupos tlaxcaltecas ajudaram a participar com os espanhóis. Também tem grandes folhas ou pequenas folhas de papel, né, também que são pintadas, que aí são feitas com papel de amar, que é uma espécie de ficus, é uma planta, uma espécie de ficus da região mesoamericana, com a qual eles fazem papel. E o formato de códice, que é o nosso formato de livro tradicional, que ele tem vários documentos que foram feitos nesse formato, todos coloniais. Então, o documento que eu estudei, o Códice Pleriano Remenses, ele é um documento em formato de códice. Então, ele foi feito em papel europeu, né? Alguns documentos que foram feitos em período colonial, em formato de códice, foram feitos em papel indígena, mas normalmente eles usavam papel europeu. Então, esses documentos já foram feitos aí, principalmente chamando dos espanhóis, então os espanhóis compravam esse papel para ser utilizado. Os temas mais comuns aí dos documentos religiosos, eles vão mostrar várias formas, vários formatos do sistema calendárico, vão aparecer histórias cosmogônicas, estruturas cosmográficas, rituais, deuses. Aí essas representações calendáricas, normalmente, por exemplo, as três cenas, que são o Tonal Powali, ou esse calendário ritual, ele é representado em grupos, né? E cada um desses grupos tem seus deuses patronos, então tem toda uma estrutura associada a essa questão dos deuses, dessa relação com os deuses e com esse sistema. Vários assuntos relacionados ao sistema divinatório, porque eles usavam esses documentos, porque de acordo com o dia que a pessoa nascia, ela tinha determinados prognósticos para a vida. Normalmente os Tonopok, que são essas pessoas que consultavam esses documentos, que liam essa sorte, digamos assim, elas faziam previsões para viagens, para vários tipos de assuntos, e elas usavam, às vezes, esses códices usavam normalmente esses documentos para poder usá-los como referência, que ali era registrado toda essa complexidade dessa estrutura cosmogônica, cosmográfica, que fazia parte aí também desse sistema divinatório. O documento, né, um dos documentos mais conhecidos do calendário religioso é o Códice Borgia. Né? O Códice Borgia, ele é um documento pré-colombiano, feito em pele de veado, em formato sanfonado. É um documento que tem vários assuntos ligados a esse sistema religioso, né, calendárico. As imagens que eu estou colocando como exemplo no vídeo, elas são imagens de uma parte do documento que trata aí de questões, possivelmente questões cosmogônicas,
de criação do mundo, de estruturação de trabalhos realizados pelos deuses, de estruturação desse universo, desse mundo em que os nauas, no caso, os indígenas viviam. Então, esse documento possivelmente, né, tem relações aí com a região de Puebla Tlaxcala, então é possível que ele seja dessa região, mas não tem, existem estudos, mas não tem muita certeza sobre essa origem do documento, porque esses documentos todos hoje se encontram em bibliotecas na Europa. No caso do Códice Borgia, ele está na Biblioteca do Vaticano, ele foi enviado para o Papa, né, e foi armazenado ali na Biblioteca do Vaticano. O Códice Borgia, ele mostra vários assuntos, né, então, onde são representados vários tipos de aspectos prognósticos. Então, ele é um documento bastante complexo, mas existem outros calendários religiosos pré-colombianos, né? Existem dois, especificamente da região mixteca, né? O Códice Laude e o Fejevarri, né? São documentos que receberam nomes de acordo com seus donos, com pessoas que os estudaram, né? Porque esses documentos estão todos na Europa. Então, eles representam muitas vezes assuntos em comum, né, similares. O Códice Laude tem assuntos similares com o Códice Borgia e com o Códice Fejevarri. Então, são todos documentos que mostram aí uma proximidade de assuntos, né? Mas existem códices religiosos, calendários religiosos do período colonial também. Possivelmente o Códice Borbônico, ele é um documento que foi feito no período colonial, né, no início do período colonial, mas ele é bastante apegado às tradições e às representações pré-colombianas. Tem algumas discussões sobre isso, né, mas o Códice Borbônico ele tem muita afinidade com esses documentos pré-colombianos. Existem vários assuntos similares, né, eu estou mostrando no vídeo, por exemplo, a conta dos dias, ou a representação do Tonal Pouali, ou o calendário ritual de 260 dias, representados de uma forma corrida, né, onde você tem registro de todos os dias. Então, a leitura dele é de direita para esquerda, do Códice Borgia, então, e de baixo para cima. Então, os signos que estão representados nos quadradinhos menores, eles vão seguindo até o final e depois eles voltam para esse início, para essa primeira página. O sentido de leitura, ele varia muito de acordo com o documento, mas normalmente os documentos pré-colombianos tendem a ter uma leitura de baixo para cima, de direita para esquerda. Mas existem outras formas também. Por exemplo, outros códices, né, como o Códice COSP, outros códices mostram também essa representação no Tonal Pouali nesse formato de dias, né, da conta dos dias. Então, é possível ver esse mesmo tipo de conteúdo em outros documentos, às vezes representados de uma forma um pouquinho diferente, mas a gente vê muitas similaridades. O Códice Vaticano B também é um outro códice que mostra a conta dos dias, então, e também é um documento pré-colombiano de uma outra região. Né? São documentos que mostram elementos em comum. Né? Então, a gente consegue fazer, os pesquisadores conseguem fazer estudos comparativos entre esses documentos. E no período colonial também foi registrado, né, o Códice Florentino mostra aí um registro desse sistema da representação dos dias, mas aí num formato de esquerda para direita, de cima para baixo, e usando numerais, usando textos explicativos, para poder mostrar aí como que era a composição desses 260 dias do calendário ritual. O Códice Borgia e o Códice Laude, por exemplo, eles têm assuntos em comum, assim como outros, né, calendários religiosos, mas eu coloquei um exemplo aqui no vídeo do Códice Borgia, o Códice Laude, onde eles mostram a seção que a gente chama de seção dos prognósticos para os matrimônios, que é a combinação, né? As pessoas que nasceram num dia, num signo tal, e as pessoas que nasceram no outro signo, né? Se elas se combinam. Então, essas consultas eram feitas para os casamentos, né? Principalmente das elites, né? Mas as pessoas costumavam fazer essas consultas ao Tonapoque para fazer casamentos mais propícios, né? Então, tem essa representação dos casamentos, que tem no Códice Laude e tem no Códice Borgia também. Existem códices, por exemplo, que mostram, por exemplo, quando eu falei estruturas cosmográficas, né? Por exemplo, o Códice Fejevarri tem um exemplo de uma página onde ele coloca vários aspectos, né? Onde ele faz a divisão, né? A divisão cosmográfica mesoamericana, ela é dividida em 4 regiões e um centro. Então,
nessa representação que eu estou mostrando no vídeo, existe aí o registro dos elementos que fazem parte do calendário, existe separação desses elementos nas suas estruturas, por exemplo, em formato de 3 cenas, né, em grupos de 13. Então, elas são todas registradas. Essa página do Fejevarri, ela é uma página que congrega um monte de coisa, né? Os deuses patronos, os deuses que estão relacionados a cada uma dessas regiões, as plantas, os animais, né? Os pássaros agoureiros que estão ligados a essas regiões. Então, tem uma série de elementos que fazem parte desse sistema de prognósticos calendáricos que aparecem nessa página. Então, uma página extremamente interessante, porque ela consegue congregar ali, numa única página, vários aspectos. Para vocês terem uma ideia, né, eu coloquei aqui, né, apesar de estar falando dos códices religiosos, eu coloquei os sistemas de leitura para vocês perceberem um pouco, né, o códice colombino-Becker, né, onde ele começa de esquerda para direita, de baixo para cima, mas, por exemplo, o códice nutal, o anverso, ele começa de baixo para cima e de direita para esquerda, o nutal reverso de cima para baixo, de direita para esquerda, o códice Viena de direita para esquerda, de baixo para cima, né, o colombino de esquerda para direita, de baixo para cima. Então, cada um dos documentos, né, o Bodleian de esquerda para direita, de baixo para cima. Então, assim, tem várias formas de leitura desses documentos, né? Cada assunto tem o seu formato. Normalmente, eles são lidos em forma de bustrófedo, que é esse zigue-zague aí, que acaba acontecendo aí esse tipo de leitura em vários códices. Códices coloniais isso muda um pouquinho, mas aí a gente vai ver. Por exemplo, o Códice Borgia, as 3 cenas, ou seja, o sistema calendárico ritual de 260 dias, divididos em grupos de 13, que aí vão dar 20 grupos, né? A primeira e a última trecena, elas vão aparecer na mesma página. Então, eram compostos por esses 13 signos, né, que estavam aqui compondo os números, e aí no meio eles mostram os deuses, patronos dessas trecenas. Então, a primeira trecena e a última acabam aparecendo na mesma. A leitura é da direita para a esquerda, ele vai indo nas páginas do documento, até chegar na 10ª, depois ele sobe e volta por cima de esquerda para direita, até alcançar embaixo. Então, esse movimento circular. Então, esses documentos pré-colombianos, eles davam essa possibilidade de você abrir o documento e conseguir ver o assunto inteirinho. O que a gente não vê, a gente vê aí uma ruptura no período colonial, onde você tem que ficar abrindo essas páginas 2 a 2, né, nesses livros em formato de códice. E esses documentos, né, tanto pré-colombianos como coloniais, eles têm sentido de leitura muito diferentes, né? Então, existe uma variedade muito grande, né? Aí aqui a gente vendo o Tonala Matralbin, né, o Alban, ele vê de cima para baixo, então tem os signos que são representados aqui embaixo, aí depois os senhores da noite, os senhores do dia, os pássaros agoureiros, os deuses patrono, né? Então tem uma forma diferente de ser representado. Aqui a gente tem o Códice Vaticano B, onde a leitura dele é de baixo para cima, de esquerda para direita, né? A leitura dessas páginas específicas, né? A leitura dos signos, né? Que estão aqui representados. O Códice Borbônico é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, tem aí a representação de como que é lido, né? Aí a gente vai ver os pássaros agoureiros aqui em cima, os deuses, né? Aqui os senhores da noite, né? Que são esses deuses aqui com esses signos que vão aparecer ali no meio dos braços desses senhores. Então a gente vê essa representação de todos os 260 signos que fazem parte. Então cada uma dessas páginas vai representar 13 senhores, 13 os senhores da noite são 9, então eles vão se repetindo na mesma página. Então vão seguindo as suas sequências, né? O Códice Treliano-Remenses, ele é um documento colonial, né? Então a leitura dele é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então assim, é bem interessante que, como no período colonial, esses documentos todos vão acabar sendo lidos de esquerda para a direita. O Treliano-Remenses, ele é um documento onde vão ser agregados textos, né, explicativos. Ele é um documento que possui vários textos, então tem uma combinação aí de imagens e textos. Então, na hora que foram representar as 3 cenas, eles representaram cada 3 cenas em 2 páginas, né, do documento em formato de códice, e aí embaixo deixaram espaço para ir colocando os textos. O Códice Borbônico é um documento, como eu falei,
a página é uma representação de uma cerimônia do fogo novo, que é quando termina esse ciclo de 52 anos e vai começar de novo. Então, foi no ano 2 Cana. Então, aí ele vai mostrando festas que aconteciam anualmente, porque tinha um calendário anual também de 365 dias, né, que é o Silpoari, no caso do México Central. Né? De outras regiões vai ter um nome na língua local, mas no caso do México Central, Inal era Silpoari. Mas existem, o Borbônico, ele mostra, por exemplo, algumas dessas festas que aconteciam. Esse calendário de 365 dias, ele era dividido em 18 meses, né, de 20 dias, e aí tinha 5 dias adicionais, que eram os Nemontene, que eram 5 dias que sobravam para poder somar os 365 dias. O Borbônico, ele vai mostrar essas festas que aconteciam em cada um desses meses. Elas também vão aparecer nos primeiros memoriais, que é um documento que foi compilado pelo Bernardino de Sahagún, que é esse documento que eu estou mostrando agora no vídeo. Então, assim, as festas que aparecem numa página inteira no Borbônico, né? Em algumas páginas, algumas dessas festas vão aparecer em porções da página, acompanhadas de textos escritos em língua náhua, porque o náhua foi transliterado no período colonial, eles pegaram o som do náhua e transferiram usando a fonética do espanhol, né, do castelhano, e foram escrevendo esses textos, os indígenas que eram auxiliares do frade Bernardino de Sahagún, e pintaram também essas representações dessas festas. O Códice Florentino, primeiros memoriais, foi um dos primeiros documentos que o Sahagún, que foi compilado por esse grupo de trabalho do Sahagún. O Códice Florentino já é um documento mais acabado, né? Ele é muito mais europeu. O Códice Florentino ele vai mostrar textos em náhua e em espanhol, imagens também, né? Ilustrações, no caso, que se parecem algumas dessas representações dos códices. Então, tem várias representações que são mostradas no Códice Florentino. E o Códice Florentino ele mostra vários aspectos das culturas indígenas, desde questões religiosas até sociais, até médicas, né, plantas. Ele faz um compilado, ele fala de astronomia, ele fala de vários assuntos. Os deuses, trajes de guerreiros, te vê os guerreiros das ordens militares, né, que eram os guerreiros águia, os guerreiros jaguar. E vários outros aspectos o Sahagún vai compilar aí nesse documentos. Eu estava falando mais dos documentos religiosos, os documentos históricos, de conteúdo histórico, ele vai mostrar, né, vários assuntos, como a origem daquele grupo, né, as histórias, por exemplo, de migração desses grupos até chegarem à cidade onde eles fundaram a sua capital, né, a sua cidade principal. Eles vão mostrar histórias de nascimentos, né, dos ancestrais, por exemplo, os mistecos vão mostrar aí o surgimento do primeiro misteco, aí, digamos, que deu origem, né, que é o ancestral dos mistecos, que saiu de uma árvore. Então, mostre a participação dos deuses e a criação desses grupos. Vai mostrar aí essa conformação da comunidade, como eu falei, as histórias de migração, essas histórias de constituição daquela cidade, daquele grupo étnico, conformação política e histórica, né, interna desse governo. Então, essas histórias são histórias, normalmente histórias oficiais, histórias que são mandadas confeccionar por governantes específicos, então elas têm uma perspectiva muito específica, particular desses governos, né? São histórias mais oficiais, e também mostra relações com outras comunidades. O Navarrete Linares, né, ele coloca uma observação, né, que ele estuda essas histórias de migração dos grupos do Vale do México, e ele fala que as tradições históricas indígenas elas não concebiam a verdade histórica como algo único, mas como uma pluralidade de versões. Então, cada comunidade tinha a sua versão. Então, a gente vai ver até da mesma comunidade, grupos, facções diferentes da elite, têm histórias de conformação, histórias particulares, né? Então, eles forjam as suas próprias histórias. Isso era algo comum. Por isso que surgirem histórias diversas no período colonial e eles assimilarem os conteúdos espanhóis, os conteúdos ocidentais nessas histórias, não é algo estranho, porque eles estavam habituados a transformar essas histórias continuamente ao sabor da história política desses. Então, cada grupo, cada cidade, cada UTP, né, cada estrutura aí política, né, até mesmo cada grupo específico dentro dessas unidades tinha sua própria versão sobre o passado. Então, isso era muito comum.
Então, o Navarrete fala sobre essa questão do cronotropo histórico, né? O cronotropo histórico ocidental, ele é representado como uma linha contínua, né? Ele fala sobre essa questão das histórias, né? Como que elas eram, das tradições históricas. A tradição histórica ocidental, ela é uma linha, né? Contínua, que pode ser dividida em etapas, mas que tem aí essa pretensão de unicidade e de verdade única, o que é um pouco diferente dos indígenas. Então, vai mostrando também essa ideia de evolução e progresso. Cada uma das etapas, os grupos vão evoluindo. Isso não necessariamente acontece com os grupos indígenas. Na verdade, não tem essa pretensão de evolução que o Ocidente tem. O cronotropo mesoamericano, né, segundo o Navarrete, ele concebe tempo como uma roda de turnos, onde ele incorpora, no caminho ele vai incorporando, né, algo novo, mas não descarta o que já aconteceu, né, o anteriormente vivido. E vai adicionando coisas, então ele é mais plural, né? Essa visão histórica pluralista, ela se reflete também nessa diversidade de representações que chegaram até nós. Então, tem uma diversidade muito grande de representações das histórias indígenas. Sobre os conteúdos históricos, o Donald Robertson ele vai fazer uma divisão bem interessante, que aí quando vocês forem olhando as imagens, né, no vídeo, vocês vão vendo que elas têm até uma lógica nesse sentido, né? Ele coloca que algumas dessas histórias são organizadas, orientadas, estruturadas a partir de eventos, né, localizadas no espaço, né, onde usando os glifos de lugar, usando os glifos calendáricos e fundindo essas dimensões da história, funde o lugar com o tempo, né? Esses eventos, essas estruturas, eles têm, no caso, ele diz que os eventos são estrutura e o tempo e os lugares são os qualificadores. Ele diz também que existem as histórias orientadas pelo tempo, né? Que aí tem uma linha contínua, temporal, e tem, que normalmente são documentos coloniais, né, que apresentam essa estrutura. Mas alguns documentos, como o Códice Boturini, por exemplo, ele tem muitas características tradicionais, mas a gente não sabe se no período pré-colombiano, no caso os mexicas, né, os astecas, eles tinham aquela forma de representação da sua história. A gente sabe que no período colonial eles organizaram a história naquela forma, nessa linha contínua. A gente não sabe se isso é uma influência europeia ou não. Também tem aqueles que são orientados a partir de locais, né, de lugares que são similares a mapas. Existem várias formas de se organizar essas estruturas históricas. O Códice Nutal, ele é um exemplo do primeiro grupo, né? Eles vão mostrar os grupos que são orientados a partir de eventos, né? Então, depois nós vamos falar daqueles que são orientados a partir de uma linha temporal e aqueles que são orientados a partir nesse formato de mapa, né? Então, os códices mixtecos, que são dessa região da Mixteca Alta, que estão lá hoje no estado que hoje é o estado de Oaxaca, no México, eles são orientados dessa forma. Então, eles têm uma leitura em Bustrófedon também, né? E são orientados a partir da representação de locais, de lugares, né? De pessoas que têm os nomes adicionados e esses acontecimentos que estão ligados a esses locais, são encontros, são rituais que acontecem e são associados sempre a esses espaços. Por exemplo, no vídeo eu estou mostrando uma representação de um topônimo, né? Então, assim, esse encontro, nesse casamento, essa mulher e esse homem, ele vai acontecer, né, nesse local específico. E aí tem também a representação do ano que vão acontecendo, né? Que ocorrem esses acontecimentos no ano, por exemplo, mostra muitas vezes o nascimento de filhos, então mostra o ano que nasceram alguns indivíduos, principalmente aqueles que são mais importantes, e mostra também os nomes desses indivíduos que estão aí sempre acompanhados dessas pessoas, ou embaixo, ou do lado, ou na frente, enfim. As orientadas por essa linha, né, essa linha temporal contínua, aí o maior exemplo talvez seja o Códice Boturini, que mostra aí eles passando, né, os glifos de anos sendo representados em alguns momentos, se passam muitos anos, aí eles vão de um lugar para o outro, aí se passam tantos anos, aí eles vão para outro lugar, então ele é mostrado dessa forma, apesar de fazer essa congregação e representação dos glifos calendáricos, né, marcando os anos, né, que aconteceram,
eles têm essa sequência contínua, né? O que é um pouco diferente, por exemplo, dos códices da região mixteca, dos códices pré-colombianos. Mas esse documento, ele é um documento lá do Vale do México, e é um documento que mostra a história de migração mexica, ou seja, dos astecas, até chegarem, fundarem a cidade de México Tenochtitlan. Na verdade, esse códice ele não chega até isso, porque ele, não sei se perdeu as folhas faltantes até chegar na fundação de México Tenochtitlan, ou se elas não foram pintadas, mas efetivamente ele vai mostrando a história de fundação, desde eles saírem desse local mítico que é conhecido como Aztlán. É por isso que os pesquisadores mais tarde vão chamar esses grupos de astecas, e aí eles vão migrando em direção ao Vale do México, e ali eles vão passar por vários lugares, eles vão conquistar alguns lugares, mas eles às vezes vão ser conquistados, vão ser feitos escravos, vão ser divididos. Tem vários aspectos, né, dessa história deles. O Códice Xolotl é um exemplo de documento que mostra esse formato de mapa, né? Então ele mostra, estou mostrando aqui no vídeo, né, o Lago Texcoco, né, as cidades que estão em volta do Lago Texcoco, mostrando aí cadeias de montanhas. Então tem várias representações que mostram, né, que caracterizam lugares específicos dentro dessa estrutura que parece um mapa. Mas ele é mais ou menos representado assim, porque muitas vezes eles botam, né, quando o documento vai ficando mais complexo, eles vão colocando o mesmo personagem aparecendo na mesma página várias vezes, em situações, em eventos diferentes, né? Então, existe aí uma simultaneidade, existe uma série de questões ligadas a esse tipo de representação. Que, no caso, o Códice Xolotl, ele é da região do Vale do México, ele é um documento de Texcoco, da cidade de Texcoco, que é uma das cidades que compunham a Tríplice Aliança, o que vocês devem conhecer como Império Azteca, que era composto por México Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. Eram 3 cidades que ficavam ali no Vale do México, em volta ali, ou no caso de Tenochtitlan, no meio do Lago Texcoco, no caso de Tlacopan e Texcoco, dos lados do Lago Texcoco. E aí mostra, em alguns locais, mostra os signos calendários, mas a gente vê aí representações de montanhas, de locais, né? A gente vê glifos toponímicos sendo mostrados, aparecendo aí a representação de cidades específicas. Esses códices históricos pré-colombianos, né, eles só sobreviveram documentos da região mixteca, eles têm esse formato de biombo, leitura em bustrófilo, normalmente em pele de veado, o conteúdo não está orientado pelos glifos calendáricos como os documentos coloniais, então não tem aqueles glifos de anos. Os documentos coloniais, eles têm o glifo de ano e aí um acontecimento, um ano e um acontecimento. Eles são organizados em formas de anais. Os documentos pré-colombianos não são organizados assim, pelo menos os da Mixteca, da região Mixteca, então eles são um pouco diferentes. São eventos importantes da história desses grupos que vão sendo marcados, especialmente ligados à questão da legitimação do poder daqueles governantes, possivelmente, que encomendaram os documentos de seus ancestrais e dele próprio, e são fundidos com informações genealógicas. Por exemplo, a gente vê, eu falei lá de um casamento, então depois eles mostram os filhos desse casal, e aí dentre os filhos desse casal, possivelmente está lá personagens importantes, às vezes o que se tornou governante depois. Então, eles vão mostrando aí o nascimento desses indivíduos até chegar em linha, nessa linha genealógica, até chegar ao governante, possivelmente, que encomendou esse documento. E fala também dessas origens mitológicas. Então, essas histórias, elas começam lá no início, essas histórias de origem, que normalmente são míticas, né? Códices históricos, né, da região mixteca, pré-colombiana. Como exemplo, a gente tem aí o Códice Nutal, que é um dos mais impressionantes e bonitos, né? Códice Nutal, Vindobonenses, são documentos muito, muito bonitos, que mostram aí esses lugares que vão aparecendo, esses acontecimentos, rituais acontecendo, governantes sendo entronados, se casando, tendo filhos, fazendo rituais legitimadores. Mostra também a representação de locais dessas regiões que estão ligados a questões mitológicas, principalmente no início dele. Mostra expedições militares, né, indo conquistar determinados locais. Então, mostra várias coisas, e a forma de representação é muito característica, muito interessante, né? Vale a pena olhar esses documentos. O
O Códice Bodley também é um documento da região mixteca. Ele mostra também, ele tem aí um sistema de leitura mais longilíneo, mas ele mostra também os glifos toponímicos, os acontecimentos. Tem muitos acontecimentos que são em comum com os outros documentos históricos. Então, depende muito da região, os documentos eram feitos de formas diferentes. O Códice Vindobonenses também. Estou mostrando no vídeo aqui um mito de nascimento, aí, de origem dos mixtecas, né? Então, a gente vê aqui um homenzinho saindo dessa planta, saindo dessa árvore em que eles nascem, né? Nasceram, surgiram a partir dessa árvore, então o mito de origem tem a ver com essa representação. Tem várias coisas bastante complexas, algumas que os pesquisadores já sabem, né, o que representam, já têm mais certeza, outras não tanto. Então, esses documentos são fontes aí inesgotáveis de estudo para se estudar, para se conhecer esses grupos étnicos. Os códices coloniais, eles já são mais diversos, normalmente são miscelâneos, né, os documentos históricos, eles aparecem associados aí com assuntos religiosos, que ficavam muito os interesses desses patronos, desses espanhóis que encomendavam esses documentos. Então, eles encomendam muitos documentos que estão ligados à questão da sucessão, colocam muito a sucessão de governantes, estão muito preocupados com alguns aspectos específicos, é por isso que esses documentos abordam assuntos muito específicos. Então, ele tem uma variedade de formatos, os anais históricos, ou seja, quando você tem um ano, e aí o que aconteceu naquele ano, outro ano, o que aconteceu naquele ano. Então, eles são mais comuns. As genealogias, elas são feitas separadamente. Né? O Códice Celeriano-Renense tem uma parte onde a genealogia ela se mistura um pouco. Eu acho que os espanhóis que encomendaram o documento ficaram um pouco confusos, e aí, a partir de um determinado momento, eles param de fazer isso e começa a ter uma estrutura muito mais de anais. Eu acho que isso foi uma orientação do patrono, da pessoa que estava encomendando, que já não corresponde mais tanto a essas estruturas indígenas, então ela começa a ter uma estrutura mais voltada para os interesses espanhóis. Normalmente esses documentos são feitos em papel europeu, sentido de esquerda para direita, de cima para baixo, até para as pessoas que estão encomendando conseguir ler, orientados a partir desses glifos calendáricos de anos, né, organizando os anais, deixa margem para encadernação, deixa margem para textos explicativos. Muitos desses documentos são acompanhados de textos explicativos. Alguns manuscritos são em formato de mapa. Por exemplo, o Códice Mexicanos, ele é uma longa linha que começa aqui da esquerda para a direita, onde ele tem os glifos de anos, né, eu estou mostrando aqui no vídeo, tem lá os anos e aí os acontecimentos que tem em cima, aí mexicas, e embaixo outros acontecimentos que vão sendo mostrados essa linha contínua. Isso é um documento colonial, né? A tira de Tepechpan também, ela vai mostrar essa linha contínua com os acontecimentos, então é muito específico, muito particular, né? Desse período colonial, esses documentos. O Códice Alban, por exemplo, ele mostra sentidos de leitura e estruturas um pouco diferentes de acordo com a parte do documento. Né? Tem partes onde eles agregam esses glifos de anos, tem partes onde eles colocam num sentido, tem partes onde eles colocam no outro. A estrutura ela é feita de acordo com o objetivo ali dessa parte, especificamente. Mas são todos documentos orientados a partir desses glifos calendários. O Códice Boturini, ele é um códice que vai ter uma leitura de esquerda para direita, que vai ter aí um caminho que vai sendo traçado para esses grupos, e eles vão chegando nos lugares, vai acontecendo alguns acontecimentos importantes, aí depois eles seguem, passam uma quantidade de anos, e aí os glifos são registrados, né, nesses quadradinhos, e aí a gente consegue contar os anos que eles estiveram naquele lugar, e depois eles vão para o outro. Então, assim, tem também uma estrutura bastante linear. O Códice Boturini, aqui alguns exemplos do Códice Boturini que eu falei, né, deles chegando, que tem o glifo toponímico, né, dos lugares, aí eles vão para outro lugar, aqui é Chapultepec, que é um lugar onde eles vão conquistar, depois os grupos vão se unir, vão derrubar os mexicas, e aí eles vão ser escravizados, enfim, tem toda uma história. O Códice Mendonça, ele também é um documento orientado por glifos de anos, né? Tem aqui os governantes e as conquistas que cada um dos governantes tiverem. Aí o sentido de leitura desses glifos é sempre de cima para baixo, de esquerda para direita.
O Teleriano-Remenses, a parte histórica dele, ela também de cima para baixo, esquerda para direita, mas o início do documento ele tem uma estrutura um pouco diversa, né? E depois ele vai sendo sempre os 3 glifos de anos vão aparecendo em cima e aí embaixo vão aparecendo o que aconteceu cada um desses anos. Ele vai se manter assim até o final. Então essas são as primeiras páginas da parte histórica do documento. E aí ele vai aparecendo, ele vai tendo uma estrutura que parece que foi bem orientada assim, por um espanhol que queria simplificar e organizar de uma forma que um espanhol pudesse entender essa organização. Aí sempre vai aparecendo depois 3 glifos de anos na parte superior do documento e embaixo os acontecimentos que estão ligados a esses anos e embaixo ainda textos que foram agregados explicando o que estava acontecendo. Textos em caracteres latinos. Né? No caso de outras partes da história, né, a gente vai ver no caso o Códice Vaticano A e o Códice Livre-Eminência, uma parte que eles são iguais, né, são idênticos. Então tem documentos que parece que foram copiados uns dos outros no período colonial. Essa relação entre os documentos no período colonial é muito estreita. O Códice Ascatitla, ele é um documento que é organizado aí, né, em formato de códice, mas ele traz aí algumas estruturas que parecem fazer uma ponte aí com as estruturas de mapa. Então, ele vai e volta aí nessas estruturas. Ele mostra, às vezes, paisagens, locais, a parte de... Ele tem uma influência europeia, então, às vezes, tenta representar perspectiva, profundidade de campo, faz aí uma mescla com as formas de representação indígena e é um documento muito híbrido e bastante interessante. O Códice Ascatitla ele conta a história, né, até o período da conquista. Então, o Códice Teleriano-Remenses que eu estava mostrando, ele mostra o período pré-colombiano, mas ele também mostra depois da chegada dos espanhóis e vários acontecimentos do período colonial. Então, esses documentos eles continuam as suas histórias no período colonial, eles adentram o período colonial. Como formato de mapa, a gente vê o Códice Coatitlan, né, o Códice Coatitlan 2, eu estou mostrando no vídeo agora. Então, ele mostra aqui né, os caminhos, as pegadinhas, né, que são as marcas de pé, né, de pegada, que vão mostrando a direção do deslocamento desses grupos que estão migrando. Então, ele mostra histórias de migração. Esses documentos são da região de Puebla Tlaxcala. Tem o mapa de Coatitlan, são 3, né, então eles mostram várias paisagens, vários locais, migração de alguns grupos específicos. O Códice Sigüenza também é um documento aí que mostra a migração mexica, né? Os grupos se dividindo, cada um indo para um lugar e tal. Mostra que eu lembro que eu mostrei Chapultepec, então ele também é em formato de mapa, então ele vai mostrando o deslocamento por esse espaço geográfico, né? É um desses documentos que estão em formato de mapa. Mas no período colonial, eles talvez copiaram documentos em formato de mapa para esse documento em formato de códice. O Códice Teleriano-Remenses ele é em formato de códice, né? Mas as pegadinhas, que quando a gente abre todas as páginas juntas, abre não tem como abrir o livro, né? Mas se a gente separa essas folhas, a gente vai ver que parece que esse documento, que essa parte do documento foi copiada de um documento em formato de mapa, né? Que mostra pegadinhas indo e voltando para esses lugares e esses verdinhos que são representados aqui, eles são os topônimos, né, de locais, então essas cidades para onde eles vão se deslocando. Então mostra aí esse deslocamento que vai e volta, né, os documentos ocidentais eles vão de esquerda para direita, mas as pegadinhas vão de direita para esquerda. Então a gente vê que tem uma lógica um pouco diferente do documento ocidental, né? E ele foi adaptado aí para essas páginas em formato de código. Tem outros documentos, por exemplo, da região de Puebla Tlaxcala, do período colonial também. A história tolteca titimeca, por exemplo, mostra os glifos toponímicos em formato ao redor, né? E vai mostrando, né? Mostra nessas páginas retangulares, né? Na verdade, 2 páginas de um documento em formato de códice aberta, ele vai mostrando em volta, né? Os glifos toponímicos e aí mostra esse deslocamento nas pegadinhas. Então mostra os lugares por onde esses grupos passaram, mostra sempre tem uma flecha, né, espetada num guerreiro aí numa cabeça de guerreiro
tem sempre os escudinhos, então está mostrando que naqueles locais teve guerra, então a gente vê que é uma outra forma de representação diferente das do México Central, mas que também mostra essas histórias de migração, essas histórias desses grupos que foram se deslocando, conquistando, indo para outros lugares até eles chegarem e fundarem as suas cidades definitivas, digamos assim. Tem outros documentos, por exemplo, de Texcoco, que é o mapa Tlotsin, que ele mostra também uma outra estrutura, mostrando aí a formação desses grupos descendentes de Xolotl, que é esse grande governante de Texcoco, que formou, na verdade, é o pai aí de várias comunidades do Vale do México, que são grupos que vieram do norte e com a queda de Tula e foram se infiltrando e se misturando com grupos que tinham aí um refinamento tecnológico maior, né? E eles foram se mesclando. Então, várias cidades do Vale surgiram a partir desse governante, o Xolo. Então, ele vai contando a história desses grupos desde quando eles chegaram e eram mais titimecas, né? Eram mais aguerridos, mais os espanhóis chamaram, né, de bárbaros e tudo mais, mas esse termo ele é muito inadequado, né? É mais adequado chamar titimecas, e depois eles vão herdando aí e vão aprendendo várias coisas com os toltecas. Mas essas são as histórias que eles contam. Obviamente, se a gente vai na arqueologia, a gente vê que a coisa é um pouco mais complexa, mas eles contam essa história da transformação deles e da aderência aí desses elementos, dessas coisas que os tornaram mais civilizados, entre aspas, também civilizados. Então, o Códice Xolotl ele começa também a contar a história dessa migração, né? Desses grupos, né, que vão chegando, essas histórias simultâneas que vão aparecendo nesse registro do Códice Xolotl, e depois vai se complexificando e vai mostrando o mesmo espaço, que é o Vale do México, ali o Lago Texcoco. Né, se vocês olharem o vídeo, vocês vão ver que essa mancha azul embaixo, ela é o Lago Texcoco, só que você vê uma quantidade de comunidades e de acontecimentos muito maior nesses documentos, nessas representações mais próximas aí da chegada dos. O Códice Mendonça, né? A gente falei também que existem documentos tributários. Esses documentos eles são coloniais, mas eles são bastante apegados à tradição indígena, do ponto de vista da representação dos pictogramas, dos elementos. Então, tem representação dos topônimos, né, em cada uma das páginas, no Códice Mendóquino, por exemplo, e aí vai mostrando os tributos que esses grupos, que essas cidades todas tinham que pagar para a Tríplice Aliança, para o Império Azteca, e vai mostrando a representação essa representação que parece uma peninha, ela é número 400, e a representação da bandeirinha, ela significa o número 20. Então, aí os produtos, os trajes de guerreiros, trajes diversos, manto, tigre, joias, são oferecidos aí como eram oferecidos. O Mendonça ele pediu desse códice com os tributos para eles terem uma noção do que eles cobrariam de tributo dos indígenas, né? Isso foi a pedido do rei. O Códice Mendóquino ele também mostra uma série de outros aspectos sociais dos indígenas, mostra, por exemplo, casamentos, mas também mostra outras passagens, na educação da filha, na educação do filho, como é que o Códice Mendóquino ele vai registrando vários aspectos dessa sociedade. O Códice Florentino, como eu falei, é um códice que também registra costumes, também registra uma série de coisas, tem uma parte do códice que é um códice colonial, né, um documento feito aí a pedido e sob a direção de Bernardino de Sahagún, que é um documento que tem um pouco uma característica enciclopédica, onde ele vai ter vários aspectos da vida desses grupos. Tem essa parte que está ligada bastante a costumes, tradições, mas também tem religião, tem várias coisas. Bom, eu vou encerrar esse vídeo, né? Eu agradeço quem assistiu até agora. E meu e-mail aqui. Um abraço.